Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que coisa boa termos este encontro no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Dia após dia, este programa se torna uma oportunidade para que juntos experimentemos a força transformadora da misericórdia de Deus. Nos confiemos à misericórdia de Deus, pedindo a Deus perdão dos nossos pecados, que Ele nos liberte da escravidão do mal, da escravidão do pecado, para que possamos, com muita fidelidade a Deus, realizar a vocação à santidade. Hoje é sábado, dia 28 de agosto de 2021. A Igreja celebra a memória do bispo e doutor da Igreja, Santo Agostinho. Ontem nós celebramos Santa Mônica, que é a mãe de Santo Agostinho. Hoje celebramos o testemunho deste homem que se consagrou a Deus porque se tornou bispo, da Igreja e deu uma contribuição maravilhosa para a Igreja. Por meio dos seus ensinamentos, por meio dos seus escritos, Santo Agostinho é o doutor da graça de Deus. Nos confiemos à sua intercessão. Santo Agostinho foi batizado quando tinha já mais de 30 anos de idade, por meio das mãos de Santo Ambrósio, bispo de Milão. Depois da morte de sua mãe, Mônica, Santa Mônica, Agostinho regressou à África e consagrou-se à vida religiosa, tornou-se sacerdote e bispo de Hipona. A cidade de Hipona hoje é a cidade da Argélia, ali no norte da África, do continente africano. Agostinho trabalhou com afinco em favor do reino de Deus durante quase 40 anos. Morreu santamente no ano 430 e deixou grande herança para a Igreja, sobretudo por meio dos seus escritos e o seu testemunho, o seu exemplo. Contemos com a intercessão de Santo Agostinho, para que, abertos à ação da graça de Deus, possamos crescer em santidade. Santo Agostinho, rogai por nós. Vamos juntos, irmãos e irmãs, meditar o Evangelho que a liturgia da palavra nos oferece neste sábado, dia 28 de agosto. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30. Mateus 25, de 14 a 30. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel.
Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, todos nós fomos dotados por Deus com talentos. Alguns têm muitos talentos, outros têm poucos talentos. Mas o importante é que esses dons, esses talentos, essas qualidades que Deus nos concedeu, sejam colocados em prática para o bem de nossos semelhantes. Família, trabalho, na escola, no ambiente comunitário social. Render os talentos, colocá-los para o bem dos outros. É o que Jesus nos convida a viver. Não podemos viver a nossa vida numa lógica egoísta, somente pensando e trabalhando pelo próprio bem, pela própria felicidade, sem se importar com o bem dos outros. Não, isso não é evangelho, isso não é reino de Deus, isso não nos realiza. Hoje a igreja celebra Santo Agostinho, um homem talentoso, mas talentoso no sentido cristão, né? No sentido, um homem que se abriu à graça de Deus e que não deixou essa graça passar em vão, mas procurou pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, pela sua vida de pastor, como bispo, procurou promover o maior bem possível na vida das pessoas. Ainda fez questão de escrever tantas obras, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu várias obras, como, por exemplo, as suas famosas confissões, as confissões de Santo Agostinho. Que coisa linda! Homem que rendeu os seus talentos, não escondeu, não foi como aquele servo mau e preguiçoso do Evangelho que escondeu o seu talento. Não, irmãos e irmãs, é assim que nós devemos viver. Já nos encaminhando para o encerramento desse mês vocacional, que Deus nos dê a graça de render os talentos que Ele nos concedeu para o bem comum, para o bem dos nossos semelhantes. É com esta intenção que nós rezamos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
e pela intercessão de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja, sobre vós, desce e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.